Olá, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam. No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito de inequações e a gente vai fazer isso na prática. Vai ser um vídeo basicamente de resolução de exercícios. Essas resoluções elas vão ser feitas com base no conteúdo visto no vídeo anterior, em que a gente falou sobre a relação de ordem existente entre os elementos do conjunto dos números reais. Eu diria que esse vídeo aqui é um vídeo especial. Por quê? Porque, ao meu ver, ele interessa tanto aqueles que já manjam de inequações, quanto aqueles que têm dificuldades. Para os que têm dificuldades, vão perceber que os exercícios selecionados, eles têm um nível de complexidade que vai aumentando. A gente vai começar o estudo com exercícios mais simples até outros mais complexos. E já vi muita gente que manja do assunto se enrolar no último dos exercícios que a gente vai resolver aqui. Então fica até o final. Aproveita, se esse assunto é importante para você, dá um like no vídeo, compartilha com os amigos e, por favor, se inscreva no canal, não vá perder nenhuma aula por bobeira. Bem, agora que eu já dei meu recado, vamos para a aula. Para resolvermos equações não tem muito segredo. O melhor jeito é resolvendo exemplos. E os exemplos que a gente vai resolver, eles precisam estar apoiados em algum conceito. Os conceitos que então irão nos nortear são as propriedades. No caso, as propriedades da relação de ordem que existe entre os elementos do conjunto dos números reais. Aqui então a gente tem a propriedade reflexiva, a antissimétrica, a transitiva, a tricotomia, a compatibilidade da ordem em relação à soma e também em relação ao produto, e essa última propriedade que, se eu tenho o produto de dois números reais cuja resposta vale zero, então é porque uma dessas parcelas necessariamente precisa ser nula. Com base nessas propriedades é que a gente vai resolver as inequações. Então, vamos começar para os exemplos. Aqui ele diz assim: estude o sinal de x menos 4. A primeira palavra para a qual a gente tem que se atentar é esta aqui, sinal. Quando a gente fala sinal de um número, por exemplo, quais são as duas possibilidades que a gente tem para sinal de um número? Ou o sinal ele é positivo, ou esse sinal ele é negativo. Então, quando a gente tem ali estude o sinal de x menos 4, quais são as condições para que x menos 4 seja positivo ou x menos 4 seja negativo. Ou seja, o que a gente quer com isso? Quer responder quais são as condições. Condições de quem? Quem é que pode mudar? Quem é que pode assumir distintos valores? X. Então, quais são as condições que x precisa satisfazer para que x menos 4 seja positivo ou negativo, né? Se eu sei quais são as condições que x tem que assumir para que ele seja positivo, automaticamente eu sei que, se não forem cumpridas essas condições, ele será negativo. Então vamos lá. X menos 4. Quando que x menos 4 será um número positivo? X menos 4 positivo. O que a gente sabe? A gente sabe, olha aqui, da propriedade. A gente sabe aqui da propriedade da compatibilidade da ordem em relação à soma, que, se eu pegar uma desigualdade e somar de ambos os lados dela um mesmo fator, essa minha desigualdade ela não é alterada. Portanto, se eu tenho aqui a desigualdade x menos 4 maior do que zero, eu posso somar
de ambos os lados dessa desigualdade um mesmo valor. Eu vou somar o 4. Quando eu somo 4 de ambos os lados, eu fico com o quê? Eu fico com x menos 4 mais 4 e aqui 0 mais 4. Percebam, 4 positivo com 4 negativo, isso é 0. Então, o que a gente tem? Que x mais 0 é maior do que 0 mais 4. Ou seja, x mais 0, x. Isso maior do que 4. Na reta real, isso significa que eu tenho 4 aqui. E olha, o x tem que ser estritamente maior do que 4. Para quê? O x tem que ser estritamente maior do que 4 para que x menos 4 seja positivo. Então, olha, bolinha aberta no 4 e todos os valores que estão à direita de 4, ou seja, que são maiores do que 4, me garantem que o x menos 4 seja positivo. E todos os valores à esquerda de 4, portanto, vão me garantir que essa expressão ela seja negativa. E aí, entendeu? Faz o seguinte, pausa o vídeo agora, anota o enunciado dessa questão e tenta fazer ela sozinha no caderno. Depois, assiste novamente e vê se você não esqueceu de nenhum detalhe. Esse exercício ele diz assim, vamos determinar os valores de x, então determinar os valores de x que satisfaçam a desigualdade expressa por 3 mais 7x menor do que 8x menos 9. Olha, 3 mais 7x menor do que 8x menos 9. E pede ainda que a gente inclua uma representação gráfica da resposta. Nós temos que 3 mais 7x, isso aqui é estritamente menor que 8x menos 9. A estratégia que a gente vai adotar aqui é usar a propriedade da compatibilidade da ordem em relação à soma, que significa o quê? Significa que a gente vai somar de ambos os lados dessa inequação uma mesma parcela. A minha sugestão é que a gente some em ambos os lados a parcela menos 7x. Ao fazermos isso, a gente vai obter o quê? Do lado esquerdo da desigualdade, a gente vai ficar com 3, que soma 7x positivo mais 7x negativo. E do lado direito, a gente fica com 8x mais menos 7x menos 9. Pois bem, observem que aqui, dentro desse primeiro colchete, o que nós temos? Nós temos 7x somado do seu oposto. Um número somado do seu oposto, 0. Então, a gente fica do lado esquerdo com 3 mais 0. 3 mais 0 como sendo estritamente menor que 8x positivo somado de 7x negativo fica 1x positivo. E isso aqui, menos 9. Agora, que valor a gente vai somar? 9. Por que você, Cláudia, está sugerindo 9 agora? Porque o meu objetivo é deixar de um lado da inequação os valores todos em x e no outro lado da inequação os números. Então, ou seja, a gente quer sempre juntar os termos semelhantes.
É isso que tá, esse é o nosso intuito, digamos assim. Aqui, a gente então vai ficar com o quê? Com 3 mais 9 menor do que x menos 9 mais 9. Isso aqui dá 0. 3 mais 9, 12. X mais 0, x. Então, significa que x precisa sempre ser estritamente maior do que 12 para que essa desigualdade original permaneça sendo satisfeita. Graficamente, a gente pode representar essa solução de que forma? Aqui está o 12, o conjunto solução são todos os valores de x maiores do que 12. Ou seja, a resposta é o conjunto de x reais, tais que o x seja sempre maior do que 12. Vamos agora resolver aqui esse exercício em que pede-se para determinar os valores de x que satisfaçam a desigualdade de 2x menos 1 dividido por x menos 4, que ela seja menor do que 0. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho 2x mais 1 sobre x menos 4, isso como sendo um número negativo, o que a gente sabe a respeito das condições que o numerador e o denominador precisam obedecer, precisam satisfazer para que a resposta seja um número negativo? Bem, se eu tenho uma divisão entre valores com o mesmo sinal, sejam ambos positivos ou ambos negativos, a gente sabe que a resposta é um número positivo. Se eu tenho a divisão de duas parcelas com sinais distintos, então a resposta tem como solução um número negativo. Logo, se eu quero encontrar os valores de x que fazem com que esse quociente seja negativo, eu preciso determinar os valores de x tais que, quando o numerador for positivo, isso implique que meu denominador é negativo e vice-versa. Então, vamos para a parte 1. Qual é a parte 1? Vamos estudar o sinal do numerador. 2x mais 1. Quando que 2x mais 1 é positivo? Eu posso somar um negativo em ambos os lados desta desigualdade. Quando eu faço isso, o que eu tenho? Do lado esquerdo eu vou ficar com 2x mais 1, que eu já tinha, e agora eu vou ter o mais o menos 1. E do lado direito é 0 mais menos 1. Olha, um positivo com um negativo, ou seja, um elemento somado do seu oposto, dá 0. Do lado direito, eu tenho o elemento neutro 0 somado de um determinado valor. O resultado é esse valor. Então, isso significa que a gente fica com 2x mais o 0 é 2x, então ficamos com 2x maior do que quem? 0 somado de menos 1, que é menos 1. Agora, como que a gente pode resolver isso? Se a gente lembrar, existe uma propriedade chamada de compatibilidade da ordem em relação ao produto, que fala o seguinte: se eu tenho uma desigualdade e multiplico ambos os lados da desigualdade por um número positivo, essa minha desigualdade não é alterada. Então, vamos fazer isso. Vamos multiplicar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito por 1/2. 1/2 vezes 2x, esse 2 do numerador simplifica com o denominador, ficamos só com x. Que x é maior do que quem? 1/2 multiplicado por menos 1, menos 1/2. Então, x ele é maior do que menos 1/2 para que 2x mais 1 seja um número positivo. Qual é a parte 2?
a gente precisa estudar o sinal do denominador. Nós temos que x menos 4, para que ele seja positivo, é necessário o quê? É necessário que a gente resolva essa desigualdade. Para resolver, vamos somar 4 em ambos os lados da inequação. Com isso, a gente fica com x menos 4 mais 4 maior do que 0 mais 4. A soma de um valor com seu oposto dá zero, então desaparece, e a gente fica que x é maior do que 4. Percebam, x é maior do que 4 para quê? Para que x menos 4 seja positivo. Então, eu vou colocar aqui uma reta para representar o numerador 2x mais 1. Vou pegar uma outra reta aqui e vou usar dela para representar o meu denominador x menos 4. Nessas retas eu vou marcar que valores? Bem, vou destacar o valor 1/2 negativo e também o 4 positivo. Feito isso, vamos então marcar as conclusões que a gente tirou aqui. Percebam que a gente concluiu na parte 1 que x precisava ser maior do que menos meio para que o numerador fosse positivo. Então, os valores à direita de menos meio fazem com que o numerador seja positivo. E então, se x for menor que menos meio, a gente vai ter que a resposta será negativa. Para que o denominador seja positivo, é necessário que x seja maior do que 4. Então, x maior do que 4 significa que x tem que estar à direita de 4. Por quê? Porque se ele estiver à esquerda de 4, então a solução do denominador será números negativos. O que a gente conversou logo no início? A gente falou que para que todo esse quociente aqui, para que todo ele fosse negativo, era necessário que o numerador e denominador possuíssem sinais distintos. Quando é que ele possui sinais distintos? Nota, nesse miolinho aqui, que vai de 1/2 negativo até 4 positivo, nesse miolo, é justamente quando eles possuem sinal negativo. Pergunta, o que acontece quando x vale menos 1/2 e quando x vale 4? O que você acha? Esses valores aqui extremos pertencem ou não à solução? Se x for menos 1/2, o que vai acontecer com o numerador 2x mais 1? Vai ser 2 vezes menos 1/2 mais 1. Ou seja, menos 1 mais 1, 0. Interessa para a gente a resposta nula? Não. Por quê? Porque eu estou falando de valores estritamente negativos. Se são estritamente negativos, o 0 não me interessa. Então, o menos meio, ele está fora da minha solução. Agora vejamos o que acontece quando x vale 4. Se x igual a 4, o que a gente tem? 4 menos 4 é 0. Opa, daí meu denominador seria nulo. Se meu denominador fosse nulo, eu não teria como resposta um número real. Logo, o 4 também é bolinha aberta. Isso significa que essa nossa solução aqui, escrita no formato de conjuntos, ela é dada como o conjunto de todos os números reais
tais que o x, por um lado, seja estritamente maior do que menos o meio e, por outro lado, seja estritamente menor do que 4. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo e refaz o exemplo até ele ficar completamente compreendido. Não é necessário você seguir para o exemplo seguinte se a solução desse não ficou totalmente compreendida. Vamos agora determinar os valores de x que satisfazem essa desigualdade aqui. Ou seja, a gente tem x mais 5 multiplicado por x menos 3 como sendo um número positivo. Baseado no mesmo raciocínio do exercício anterior, o que a gente sabe? A gente sabe que para que eu multiplique duas parcelas e a resposta seja um número positivo, a gente precisa que essas parcelas possuam o mesmo sinal. Podem ambas serem positivas ou ambas serem negativas, mas o fundamental possuem o mesmo sinal. Vamos fazer o estudo de sinal para cada uma dessas parcelas aqui. Vamos chamar essa primeira aqui de parcela A e essa segunda de parcela B, só para a gente poder dar um nome. Eu vou, meu passo 1, estudar o sinal da parcela A. Ou seja, eu tenho x mais 5 e eu vou querer saber quais são as condições que x precisa satisfazer para que o x mais 5 seja positivo. Bem, se a gente usar a propriedade da compatibilidade da ordem em relação à soma aqui, como a gente já fez nos exemplos anteriores, e somarmos em ambos os lados da inequação o 5 negativo, a gente vai ter do lado esquerdo mais o menos 5, que a gente está se propondo a somar, como sendo estritamente maior do que quem? Do que o 0 mais o menos 5. Ou seja, quando a gente olha para a soma dessas duas parcelas, a soma de um número com o seu oposto dá 0. Então, isso aqui desaparece. E a gente fica com x mais 0. X mais 0, x. Isso é estritamente maior do que 0 mais menos 5, que é menos 5. Agora, vamos para o passo 2. O passo 2 é estudar o sinal da parcela B. Ou seja, tenho x menos 3. O que precisa acontecer? O que x precisa satisfazer? Quais condições para que isso seja positivo? Se a gente usar a mesma propriedade que a gente mencionou antes, da compatibilidade da ordem em relação à soma, somando em ambos os lados da inequação o mais 3, o que a gente vai obter como resposta? Do lado esquerdo, a gente fica com x menos 3 mais 3 e do lado direito, 0 mais 3. Aqui, a gente tem a soma de um valor com seu oposto, ou seja, isso é 0, desaparece. E do lado, então, a gente fica com x mais 0. X mais 0, x. E do lado direito, a gente fica com 0 mais 3, que é 3. Então, x maior do que 3, para que essa expressão x menos 3 seja positiva. A reta que representa o x mais 5, devo colocar uma outra reta aqui para representar o x menos 3 e uma outra reta aqui para representar a
solução. Na parcela A, a gente tem que x precisa ser maior do que menos 5 para que a parcela seja positiva. Então, os valores de x à direita de menos 5 fazem com que a expressão seja positiva. Os valores à esquerda do menos 5 tornam a expressão negativa. No passo 2, a gente analisou o sinal do x menos 3. Então, a gente concluiu que x precisa ser maior do que 3 para que essa expressão seja positiva. Então, x ser maior do que 3 significa que x precisa estar à direita de 3. E se x estiver à esquerda de 3, então a expressão será negativa. Note que os valores à direita do 3 são quando as duas parcelas possuem o mesmo sinal. Então, são valores de x que pertencem à minha solução. E os valores à esquerda do menos 5, também são valores tais que as duas parcelas possuem o mesmo sinal. Então, também me interessa, também pertencem à minha solução. Falta responder se os valores menos 5 e 3 pertencem ou não à solução procurada. Vamos ver o seguinte: se x for exatamente menos 5, eu vou ter menos 5 com mais 5, 0. Se for 0, não é estritamente maior. Então, o menos 5, bolinha aberta, porque não me interessa. Mesma coisa a gente pode concluir em relação ao 3. Significa que a nossa solução, em termos de conjunto, é o quê? É o conjunto de todos os números reais, tais que x tem que ser estritamente menor do que 5 ou x precisa ser estritamente maior do que 3. Nesse aqui, pede-se para resolver essa inequação aqui. 3x menos 1 dividido por x mais 2 maior ou igual a 5. 3x menos 1 sobre x mais 2 maior ou igual a 5. Se eu pegar e usar a propriedade da compatibilidade da ordem em relação à soma aqui e somar menos 5 em ambos os lados da desigualdade, o que a gente vai obter como solução? Veja, a gente vai ficar com 3x menos 1 sobre x mais 2 menos 5 do lado esquerdo e do lado direito, 5 positivo somado de 5 negativo vai dar 0. Pois bem, se eu tenho 5, isso aqui é a mesma coisa que 5 sobre 1. Logo, aqui do lado esquerdo, o que a gente tem? A gente tem uma subtração de números racionais. A gente sabe fazer isso? Sabemos. Vai ser uma única fração em que o denominador ele é formado pelo produto dos antigos denominadores. Então, x mais 2 vezes 1 é o próprio x mais 2. O numerador vai ser formado pelo produto cruzado, ou seja, 1 que multiplica 3x menos 1, menos o 5 que multiplica x mais 2. E isso é maior ou igual a 0. Note que aqui no numerador a gente pode usar a propriedade da distributividade do produto em relação à soma. Ou seja, usando a propriedade da distributividade, o que a gente encontra? 1 vezes 3x, 3x. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes 2, menos 10. Isso sobre x mais 2. Ou seja, 3x
positivo com 5x negativo fica 2x negativo. Menos 1 com menos 10 fica menos 11. Então, menos 11 sobre x mais 2 maior ou igual a zero. Percebam que o que a gente precisa fazer? O que o exercício está pedindo para nós? Ele está pedindo para a gente resolver a inequação, ou seja, exibir o conjunto solução, ou seja, exibir os valores de x que satisfazem aquela desigualdade. Então, vamos resolver isso aqui. No passo 1, a gente precisa ver quando que 2x menos 11 é maior ou igual a zero. Então, significa que se eu pegar e somar 2x em ambos os lados da equação, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com 2x positivo com 2x negativo dá zero, e aqui a gente fica com menos 11. Isso maior ou igual a 2x. Se usarmos a propriedade da compatibilidade da ordem em relação ao produto e multiplicarmos por 1/2 em ambos os lados da equação, o que a gente vai ter? A gente vai ter que x é menor ou igual a quem? A menos 11/2. Percebam que o x mais 2, eu não posso permitir que ele seja igual a zero. E por isso que eu estou deixando estritamente positivo aqui. Por que isso? Porque se o meu denominador é nulo, eu não tenho como resposta um número real. Se nós adicionarmos em ambos os lados da inequação o 2 negativo, o que a gente vai ter? Ter do lado direito o 2 positivo com o 2 negativo cancelando, né? Se cancelando entre si, ou seja, somando zero, o que faz com que a gente tenha 0 mais x, que é x, e isso maior do que quem? Do que 0 mais menos 2, que é menos 2. Parcela menos 2x menos 11, parcela x mais 2. No passo 1, a gente tem que, se os valores de x forem menores ou iguais a menos 11/2, então o sinal dessa expressão aqui é positivo. A gente tem que, se o x for menor do que menos 5,5, ele é positivo. X ser menor do que menos 5,5 significa que x está à esquerda. Então, os valores da esquerda são positivos, enquanto que os da direita são negativos. Agora vamos para o passo 2. Se x for maior do que menos 2, então a expressão ela é positiva. Os valores maiores do que menos 2 são aqueles que estão à direita de menos 2. Significa que a esquerda de menos 2 é todo mundo negativo. A gente está procurando uma solução em que o quociente seja positivo. A nossa solução é o conjunto de todos os pontos que estão aqui dentro. A pergunta seguinte é: o que a gente pode falar a respeito dos extremos do intervalo? Note que o extremo inferior, o menos 11/2, ele faz parte do conjunto. X pode ser igual a menos 11/2. No entanto, x não pode ser igual a menos 2. Logo, a solução é o conjunto de todos os números reais, tais que o x, por um lado, seja maior ou igual a menos 11/2 e, por outro lado, seja estritamente menor do que menos 2. Essa é a única maneira que eu podia fazer isso. E se eu multiplicasse cruzado aqui? Se eu dissesse que essa minha inequação ela era equivalente a 3x menos 1 maior ou igual a 5x mais 10.
Me responde aqui nos comentários, a solução seria a mesma ou não? E caso não seja, o que faz com que elas não sejam iguais? Aguardo as respostas de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.